E chegou o grande momento do ano. Bora falar dos melhores notebooks gamer para essa Black Friday 2022. E o melhor lugar para comprar o seu notebook gamer nessa Black Friday, vocês já sabem, né? É só acessar o boletando.com, a nossa comunidade de promoções, que também tem canal no Telegram, para vocês receberem as promoções na hora que elas forem postadas. É só acessar o t.me/boletando para fazer parte do nosso canal de ofertas. E claro, na descrição do vídeo teremos todos os links e configurações dos notebooks mencionados. Para ficar organizado, a gente vai dividir esse vídeo por chip gráfico, ou seja, o melhor notebook gamer com a GTX 1650, depois com a RTX 3050, com a 3060 e por aí vai. E no fim do vídeo eu vou responder as principais dúvidas de vocês, ou seja, o que vocês mais me perguntam nos comentários dos vídeos. Começando pela GTX 1650. Afinal, qual é o melhor notebook gamer com a GTX 1650? Geralmente, nessas categorias de base, a gente tem um pouco mais de dificuldade de selecionar um melhor, já que eles acabam sendo muito próximos um do outro. Só que esse ano tivemos uma surpresa bem no final, que foi o Acer Nitro de 17 polegadas. Esse surpreendeu por apresentar uma refrigeração superior aos concorrentes de 15 polegadas e até o próprio Acer Nitro de 15 polegadas. Além disso, ele traz uma tela de 144 Hz, que o seu principal concorrente, o IdeaPad Gaming, não tem. Não que o IdeaPad perca em tudo, ele tem seu lugar para quem tem outras prioridades. Ele vai ser bem mais discreto que o Nitro, vai apresentar um teclado mais confortável, um acabamento mais refinado e suas novas versões com a geração Ryzen 5000 e 11ª geração da Intel melhoraram bastante a refrigeração em relação à versão antiga do IdeaPad com a 10ª geração da Intel e não a 11ª. Inclusive, né, até hoje a gente encontra essa versão por aí. Deve ser um notebook gamer que assim tá há mais tempo vendendo no Brasil e não acaba nunca o estoque, né? Parece que o estoque é infinito desse IdeaPad de 10ª geração da Intel. É aquela coisa, vale a pena ou não vale a pena? Pessoal, até pode valer a pena, mas tem que estar mais barato que todos os notebooks gamer com a GTX 1650, porque ele já está meio batido, já é um processador mais antigo e também a versão nova tem uma refrigeração relativamente melhor, né? Então tem que estar barato para valer a pena. E passando para a próxima categoria, agora vamos para a RTX 3050. Afinal, qual é o melhor notebook gamer com a RTX 3050? Nessa categoria eu também fui surpreendido, só que dessa vez pela Dell com o seu novo G15. Apesar da Dell ainda precisar melhorar bastante no departamento de software, tanto o novo Dell G15 na sua versão Ryzen, como na Intel, trazem DDR5, a opção de desabilitar o Optimus, preço competitivo e uma refrigeração até ok, levando em consideração o histórico da empresa. E lembrando que o novo Dell G15 Intel RTX 3050 precisa da última versão do driver de vídeo direto do site da Nvidia para que vocês usufruam da opção de desabilitar o Optimus lá na sua BIOS. Se você não atualizar, você não vai conseguir usar. Mas voltando ao assunto do vídeo, a grande questão entre os notebooks RTX 3050, pessoal, é que a concorrência vai ter problemas com o novo G15. A falta de DDR5 e a opção de desabilitar o Optimus faz com que a Dell fique na frente quando o assunto é desempenho. Se você resolve hoje comprar um notebook RTX 3050 com DDR4 e você não faz o upgrade de RAM, resolve ficar só com um pente de RAM, né, que geralmente aqui no mercado brasileiro a gente vai ter 8 GB de DDR4, né, em praticamente todos os modelos RTX 3050. Caso você faça isso, você pode perder aí metade do FPS a depender do jogo. Ou seja, ao invés de ter 100 de FPS, você vai ter 50 de FPS de média a depender do jogo. Claro que cada jogo é um caso, tem jogo que não vai perder tanto. Mas tem jogo que eu já vi perder, pessoal, 60% de desempenho por causa de Dual Channel e Single Channel. É importante, no caso da RTX 3050, você usar 2 pentes de RAM DDR4 para que você não tenha esse gargalo, essa perda de desempenho. Já no caso de notebooks DDR5, isso não acontece tanto, é muito menor a perda de desempenho. Então a Dell ainda vai ter essa vantagem que muita gente não vai ver. Muita gente vai comprar o seu notebook RTX 3050 com 8 GB de RAM e vai sair usando achando que está tudo certo, que está tudo normal,
quando na verdade vai estar perdendo muito desempenho. E não só por causa da memória RAM, também pela falta do Optimus, de desabilitar o Optimus. Então o G15 vai te dar aí esses 2 pontos que vão te ajudar a ter mais desempenho, enquanto os concorrentes, né, a maioria deles não vai ter essa opção para te ajudar. Então muita gente aí vai estar ceguinho, achando que vai estar tudo maravilhoso, mas não vai estar. Por mais que eu não goste muito do acabamento do G15, do seu teclado, do seu touchpad, que os concorrentes inclusive vão ganhar nesses pontos dele, o fator desempenho está bem pesado esse ano. O Asus TUF, por exemplo, não vai ter 2 pentes de memória, assim como o novo Acer Nitro RTX 3050. Você tem que comprar separadamente. Né? E eles também não terão o Mux Switch, né? Ou seja, a opção de desabilitar o Optimus que o G15 tem. Então, nesses casos, né, você além de gastar com o notebook, você vai ter que gastar com o upgrade RAM. Aí você tem que somar esses valores para ver se vai valer a pena. E aí vem o outro problema para os fabricantes, não para vocês. A Dell está com um preço muito competitivo no G15 RTX 3050. Lá no Boletando, ele já apareceu por menos de R$ 4.100. E isso é, pessoal, um preço muito competitivo, porque a concorrência tá aí com 4.500, 5.000 reais, 6.000 reais. Aí a Dell ganha tanto nas tecnologias, quanto também no preço. Aí a gente tem o Lenovo Legion 5. Esse pelo menos faz mais ou menos o dever de casa, porque ele traz Dual Channel, apesar de ser DDR4 e também existir a possibilidade das memórias virem de um rank por 16, e ele também tem a opção de desabilitar o Optimus. Só que aí vem a grande questão, o grande problema dele. Geralmente ele é bem caro, né? Chegando até perto de notebooks RTX 3060. Então ele resolve algum dos problemas, mas cria um outro também bem grande. Aí fica complicado, né, recomendar ao invés do G15, porque o G15 fica com praticamente R$ 2.000 de diferença. Aí fica complicado, né, Lenovo? Fica complicado. Querendo ou não, a Dell foi mais esperta em suas escolhas de tecnologia, apesar de não ter o produto mais estável do ponto de vista dos softwares. E bora para a próxima categoria. Qual é o melhor notebook gamer com a RTX 3060? Nessa categoria temos um grande problema, porque o que se saiu melhor nos meus testes no geral, que tem o melhor custo-benefício, tá com o estoque baixo, ele vai e ele volta, que é o Lenovo Legion 5i na sua versão i7 12700H com a RTX 3060. Caso você não ache a versão mais nova do Legion, minha recomendação fica para sua versão anterior, que também é muito boa, mesmo sendo da 11ª geração da Intel com o i7 11800H. Para jogos, pessoal, ser da 11ª geração não será um grande problema. Dan, mas o novo Dell G15 tem tela melhor, processador mais novo, bateria de melhor duração e até porta Thunderbolt se você for de versão Intel. Bora lá, deixa eu ver se eu mudo vocês de ideia. Primeiro, o Legion tende a ser mais barato que o G15, principalmente na versão mais antiga. Em alguns jogos ele tem desempenho equivalente e até superior aos novos G15. Até na versão antiga, pessoal, não só na nova. Sim, mesmo com o processador mais antigo, ele pode ganhar. Reclamem com a Dell, não comigo. O teclado e o touchpad também são mais confortáveis, os alto-falantes são um pouco melhores. O Legion tem muito menos bloatware, ou seja, muito menos daqueles softwares que o fabricante enche o notebook e você acaba não usando. E o pior, a Dell enche de software e esses softwares ainda tem bugs, né? Tem problemas, aí você tem que atualizar, tem que ver o que está acontecendo. E esse ano ainda teve esse grave problema que eu falei agora com vocês da versão i5 RTX 3050 do G15, que você tem que atualizar o driver de vídeo, senão você não consegue usar a opção de desabilitar o Optimus. Esse foi um problema sério, pessoal. Muita gente aí pode ser que tenha desabilitado e ficado com a tela preta do notebook, que é o que acontece, e achado que o notebook deu problema, que quebrou, que foi o que aconteceu comigo. Inicialmente eu achei que meu notebook tinha quebrado. O Legion não, o Legion vem pronto, pessoal. Você tira o notebook da caixa e usa. E aqui no canal eu tenho essa visão. Eu escolho o notebook baseado no conforto do usuário. Qual é o notebook que ele vai ter menos problemas, que ele não vai precisar mexer para usar? O Legion, e não o G15. O G15 você tem que mexer para usar, dependendo do caso. Você pode ter mensagem de erro, você pode ter bug, você pode precisar de atualizar alguma coisa. Pô, isso é chato, né? Não é todo mundo que vai ter o conhecimento, não é todo mundo que vai saber o que fazer. Então eu prefiro recomendar um produto que está pronto para ser usado.
Existem também alguns modelos que eu não analisei, como o novo IdeaPad Gaming com a RTX 3060. Esse já apareceu por um preço absurdamente competitivo lá no Boletando, abaixo dos R$ 6.000. Mas infelizmente eu só poderia analisar esse modelo após a Black Friday, tá pessoal? Dando um pouco de categoria de preço, também temos os notebooks gamer RTX 3060 que passam da casa dos R$ 10.000. Nessa faixa de preço, minha recomendação vai para o Avel Storm 2, que teve um dos melhores pacotes em questão de refrigeração, tela e desempenho, apesar de que ele precisa de algumas modificações para ficar perfeito. Só que tem outro problema, o Storm 2 tem um preço mais elevado, e esse preço mais elevado é um dos seus maiores pontos fracos, porque ele aí já bate na porta de outros notebooks que tem a RTX 3070 Ti, como o Alienware M15 R7. Aí chegamos na última categoria, qual é o melhor notebook gamer com a RTX 3070 ou 3070 Ti. E por falta de opção, tem um modelo que reina, porque ele tem pouca concorrência. E a pouca concorrência que temos, ou faz muito feio, ou é muito mais cara. E o vencedor por falta de participantes é o Alienware M15 R7, que tem dois pontos muito bons, sua tela de 240 Hz e o seu teclado confortável. Mas no restante dos pontos, ele é um notebook ok. O acabamento não é lá essas coisas pelo preço que ele tem. A refrigeração não é boa, apesar de muita gente falar que é. No meu ver, não é boa porque quando ela é boa é usando o modo turbo dele, e o modo turbo dele é mais devagar ou menos rápido, né? Em relação ao seu modo padrão. Ele limita o processador do M15 R7. E com o processador limitado e ventoinhas no máximo, pessoal, é muito fácil você chegar em temperaturas mais baixas. Se eu fizer isso com qualquer notebook, ele vai ter temperaturas baixas. Então, o M15 R7, se você não usar o turbo dele, que não é um turbo de verdade, vai ter temperaturas altas. Então, a refrigeração dele não é considerada boa por minha parte. Até porque ele é um notebook bem pesado, então não dá nem para você dar essa desculpa. Ah, ele é muito leve, por isso ele tem temperaturas mais altas. Realmente, eu não vejo nenhum caminho que a gente possa chegar e falar, ah, esse notebook tem uma boa refrigeração. E a outra opção que a gente tem é o outro Storm 2, a versão do Storm 2 com a RTX 3070 Ti. Só que esse também tem o problema de preço, ele é bem mais caro que o M15 R7. E também temos o Acer Helios RTX 3070, que tem desempenho de uma RTX 3060 a depender do notebook que você coloque de frente para ele, já que a Acer não fez boas escolhas de power e tecnologias. Ele não tem a opção de desabilitar o Optimus e ele tem um power que deveria ser um pouco mais alto para um RTX 3070. Aí por isso que eu prefiro recomendar o Alienware M15 R7. Mas sim, eles têm uma grande diferença de preço. E tem gente que está disposta a fazer modificações para contornar essa limitação de desempenho. Mas é como eu já falei aqui, eu prefiro recomendar notebooks que já estão prontos já quando sai da caixa. E não os que você tem que fazer um monte de coisa, né, um monte de gambiarra para chegar no desempenho perfeito. Tem até gente que fica ofendida quando eu falo gambiarra, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos então para as principais dúvidas de vocês que eu vejo nos comentários, tanto aqui como lá no meu Instagram, @danferreiratech. Intel ou Ryzen, qual escolher? Apesar de eu já ter respondido várias vezes, e isso também depender um pouco de qual notebook a gente está falando, no geral, pessoal, os Ryzen tendem a te dar uma melhor duração de bateria, enquanto os Intel levarão mais vantagem em jogos com alta taxa de FPS e também poderão ter porta Thunderbolt. Mas o ideal é que vocês assistam ao vídeo do notebook em questão, que vocês querem saber se é melhor Intel ou Ryzen, para saber se tem mais alguma diferençazinha ou se não muda tanto, né, a questão do desempenho. Por exemplo, os notebooks GTX 1650 não vai fazer tanta diferença se vocês forem de Intel ou de Ryzen. Cada caso é um caso, então, no geral, as questões são essas, mas o interessante é que você vá no vídeo do notebook em questão e assista tudo. Qual notebook gamer tem o melhor processador no uso profissional? Aí eu mostro para vocês o nosso benchmark do Blender, que vai dar um norte de qual notebook tende a ter o melhor processador, né, para as aplicações que usam apenas o processador aí para processamentos mais pesados, mais intensos. Geralmente, pessoal, o notebook que está aí na frente tende a ganhar nos softwares que precisam muito de processador, no geral. Qual notebook gamer tem a melhor refrigeração? Para determinar se um notebook tem uma boa refrigeração,
eu não levo em consideração apenas as temperaturas. Eu também levo em consideração o nível de ruído, os powers, o peso, os concorrentes e principalmente se você precisa ou não fazer modificações para que ele tenha uma boa refrigeração. E levando todos esses pontos em consideração, eu vou recomendar 2 notebooks que para mim tem uma boa refrigeração. Primeiro, o Acer Nitro de 17 polegadas. Esse daqui, apesar de não ter os powers ideais, a versão de 17 polegadas do Acer Nitro já sai da caixa com uma boa refrigeração no geral. Não é perfeita, mas é uma das melhores que a gente tem. E o primeiro lugar, pessoal, que aí sim, eu acredito que consegue aí listar todas as caixinhas, né? É o Lenovo Legion 5i, tanto na sua versão mais nova quanto na sua versão antiga. Esse, para mim, tem a melhor refrigeração do mercado. Você tira da caixa e sai usando sem problema nenhum. E qual notebook gamer tem a melhor tela para o uso profissional? Aqui o importante é que você escolha o notebook que o fabricante te garante as especificações. E olha que tem fabricante, pessoal, que erra as especificações, então tomem cuidado, tá? Em qual notebook que vocês vão escolher, porque tem fabricante que fala que a tela vai ter uma especificação, aí quando chega vai ter outra. E também tem notebook que por acaso acaba vindo com uma tela melhor do que a anunciada pelo fabricante. Isso também acontece, mas aí já é sorte, então não vá na sorte, tá? Vá no que realmente existe a garantia e eles entregam essa qualidade, tá? E nessa categoria, o que encaixou melhor para mim foi o Alienware M15R7. Nesse aí você tem a garantia de uma tela de 100% DCI-P3 e um brilho acima da média, enfim, uma qualidade boa no geral. Enquanto nos outros você não tem essa garantia, tá, de qualidade. Você pode até ter uma qualidade parecida, mas aí, como eu falei, é na sorte que você vai receber essa qualidade e não com garantia que você vai receber. Então é isso, pessoal. Acho que deu aí para fazer um bom resumo. Uma boa sorte para vocês nessa Black Friday e eu espero que vocês encontrem o seu notebook desejado pelo menor preço, que vai estar, claro, lá no boletando.com. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.